os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Tem aqui, digamos assim, acho que a melhor vista de Belo Horizonte, no alto aqui no Mirante do Serrão, na Cerâmica Santana. São cerâmicas maravilhosas. Em 2014, eu me conheci como ceramista e artista plástico. Eu acho que isso me mudou como ser humano, ver o potencial que eu consigo ter e transmitir isso para outras pessoas que também nasceram no meio que eu nasci e que tiveram as mesmas necessidades que eu. O turismo tem uma capacidade de gerar experiências para as pessoas, questão humanitária, de humanismo, da pessoa se sentir pertencente àquele local. E aí eu quero que os jovens também sintam isso, para ele falar, onde que eu moro? Não, eu moro no aglomerado de Serra, é isso que precisa, as pessoas sentirem orgulho. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais, aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Pessoal, e maio chegou, com frio danado, viu? E viemos hoje para conversar sobre isso que vocês viram no início do programa. Que bacana, né? Belo Horizonte, capital dos mineiros, está cada vez assim diversificando a sua economia, a cultura, através de quê? Das raízes dos moradores, aqueles que habitam os morros, as comunidades, as favelas, né? Da nossa cidade, a capital que fez 127 em 12 de dezembro do ano passado. Belo Horizonte é considerada uma capital ainda jovem, né, dentro do Brasil, somente com 127 anos, mas com 2 milhões e 500 mil habitantes. Mas nós temos aqui 3 representantes dessa comunidade bacana, que é o aglomerado da Serra. Rogério Rego, que é da Serral Tour. Gente, é a história dele que ele vai contar sobre o que ele desenvolve lá na comunidade, é bacana demais. Prazer, Rogério, você estar aqui com a gente. Prazer, agradeço pelo convite. Vamos falar bastante. Márcio Botinho, prazer. O Márcio tem um bar lá em cima que ele vai falar dentro do programa. Sensacional, 50 anos do bar da família dele. Isso aí. Prazer, Márcio, você está com a gente. Boa tarde. Isso, tô. E Alex Santana, da Cerâmica Santana, ele desenvolve um trabalho lá em cima também fantástico na cerâmica, vocês viram aí no início. Olha só, Alex, como é que a comunidade já desce, só falta aqui, como se diz o ditado, só uma cervejinha e uma cachaçinha pra gente fazer o programa, né? De comer com a mão e lamber os dedos. Tem um amigo meu, o Peninho, que fala assim, deu um brejo na boca uma hora dessa, né? Pessoal, é isso aí. Criatividade, diversificar, economia, você não ficar parado, né? Eles moram lá na região do Alto da Serra, que o Rogério vai contar para a gente esse trabalho que ele realiza lá, que leva o turista para conhecer e ver a linda paisagem de Belo Horizonte lá do alto. Então, eu costumo dizer que meu trabalho hoje é descentralizar o turismo de Belo Horizonte. É mostrar que Belo Horizonte não é só centro, Pampulha, que a gente tem muita coisa bacana, né? E muita experiência que pode ser vivida em toda a periferia de Belo Horizonte. E aí a gente inicia esse trabalho pelo aglomerado Serra, mas a intenção é futuramente estar descentralizando e estar desenvolvendo esse trabalho também em outras regiões periféricas. E como é que você teve essa ideia? Vamos fazer isso aqui pela serra aqui.
Começa assim, começa primeiro no nosso dia a dia, né, da gente recebendo as pessoas. Eu sempre gostei de fazer isso, de receber as pessoas. Então, já durante muitos anos, né, eu tive programa na Rádio Favela, e aí sempre quando as pessoas procuram, querem conhecer o Aglomerado Serra, o pessoal me indica. Então, eu comecei, e teve um certo momento que um amigo meu me ligou e queria fazer um aniversário diferente. Queria fazer algo lá no morro, algo assim. E aí, o que nós fizemos? Fizemos um aniversário, começamos lá no Aglomerado Serra, fizemos uma caminhada, um trek até o Pico Belo Horizonte. E lá no Pico Belo Horizonte, a gente conversando, o irmão dele é doutor em turismo, e a gente conversando, eu falei, eu também sou turismólogo e não atuava na área. Ele falou, Rogério, você já faz isso e não está sabendo, com tantos produtos que você tem aqui. Isso há quantos anos atrás? Aí são uns 2 anos atrás. E aí ele falou comigo assim, eu vou te ajudar. Não me ajudou, mas pelo menos incentivou. O Rafa Frois, eu lembrar dele. Hoje também ele mudou, né? Hoje está lá no Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer e aproximadamente uns 8 meses atrás eu transformei num negócio de impacto social e a gente conseguiu começar a profissionalizar. A gente foi agraciado através de um edital, né, do BH Receptiva, e acabou a gente sendo selecionado entre as 19 experiências de Belo Horizonte para o programa Acelera Check-in. Então foi criado o menu, está lá no site da Belotur, da Prefeitura, e a partir daí a gente começou a ter todo um suporte técnico para desenvolver produtos, né? E aí a gente foi... E aí um dos produtos que a gente desenvolveu é a visita na Cerâmica Santana, a Rádio Favela, e o Mirante do Serrão, que a gente tem a vista lá, top de Belo Horizonte. Eu costumo até brincar que sempre eu falo que para você realmente conhecer Belo Horizonte, falar eu conheço, eu vi Belo Horizonte, você tem que ou ir lá no Mirante para ver tudo, ou então de helicóptero, porque nem de avião não dá para a gente... Isso é interessante. A vista para ver. Então, é muito interessante. A gente vê desde lá à nossa esquerda está o Barreiro, desde o Barreiro até parte de Sabará, cidade administrativa, dependendo da vista. Eu já fui lá, dá para ver até o aeroporto internacional de Belo Horizonte. Dá para ver o aeroporto lá em Lagoa Santa. Exatamente. Então, a gente consegue ver isso tudo. E aí, a partir daí, a gente desenvolvendo esse trabalho, hoje a gente está aí também desenvolvendo a questão dos botecos, né? Os botecos lá no Aglomerado Serra. Eu participei de um evento da Belotur e do Sebrae chamado Bares com Alma. E aí questionei a eles, né? Falei, mas não tem nenhum realmente periférico. A gente tem lá o Bar do Cacá, que foi homenageado, né, como periférico, mas vários bares e tudo. E aí o pessoal me falou, não, mas é porque tinha alguns critérios, 30 anos no mínimo. Eu falei, nós temos lá de 50, nós temos de 40 anos lá dentro, né, que vem de família. E a gente começou. A partir daí o Bernardo, né, do Oncevai, fez uma visita lá com a gente, né, e falou, poxa, vamos desenvolver essa área aí na área dos botecos, da gastronomia. E agora a gente está caminhando para ter o nosso Botecada na Favela, que é um roteiro de botecos. Show. E nesses roteiros a gente vai incluir também os atrativos que a gente já leva o pessoal para conhecer. Então a gente vai fazer um projeto bacana. Então, Rogério, falando de boteco, nós temos que falar já com o botequeiro aqui olha que... Ô, João, abre aí antes do Botinha falar. Olha o que ele trouxe aqui para a gente nessa entrevista. Olha que beleza. Botinha, prazer você estar com a gente. Trazer essas belezuras aí da gastronomia lá do Boteco do Botinha, Bar do Botinha. Isso aí, prazer. Que seja, né? O restaurante Botinha, bar, boteco. Fala Márcio lá, ninguém conhece, né? Todo mundo Botinha. Então, começou com meu pai, né? Há muitos anos, mexeu com comércio, o meu irmão, minha irmã. E eu herdei, né? Na verdade, eu herdei isso aí. E tô dando sequência até hoje, já vai para 28 anos que eu tô lá na linha de frente, lá comandando esses tira-gosto lá, que faz o maior sucesso com os moradores e o público que vem de fora. Todo mundo que vai lá volta para... Tem uma história bacana das asinhas, né? Das asinhas que o pessoal Asinha de frango. O pessoal pega lá para levar para um churrasco dele, né? Geralmente o pessoal, quando vai fazer churrasco em casa, compra os kits churrascos, né? E
passa lá, compra minha asinha temperada para fazer em casa. Porque um tempero que já está há 24 anos lá fazendo sucesso com o público lá. O Alex, e a cerâmica de Santana? Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, essa mesa bonita, cheia de tiragosto do Botinha, né, Botinha? Rogério Rego, Sérgio, gratidão. A cerâmica e a gastronomia, baixa gastronomia, alta gastronomia, tem tudo a ver, né? Você vê uma comida bonita, servida em uma louça bem trabalhada, feito pela juventude do aglomerado da Serra de altíssima qualidade, a gente está falando de padrão Le Creuset, e servindo assim, isso é lindo. A cerâmica, ela tem total combinação com os tiragostos, com a comida, né? Bacana. Eu vi o Instagram da Cerâmica Santana, o trabalho do Alex. Alex, criatividade ali não falta, né? E sua alegria em fazer arte junto com o pessoal lá, eu observei que bacana. Chamar o pessoal para @Cerâmica Santana. Cerâmica Santana. Tem tudo lá. E como é que começou isso aí na sua cabeça? Ou então, uma observação. Enquanto eu estou aqui, eu estou aqui falando do nosso trabalho, né, do turismo, da gastronomia, da arte dentro do aglomerado, mas enquanto eu estou aqui, tem uma força motriz dentro do aglomerado que não para de trabalhar. É uma equipe de 10 pessoas que estão lá, trabalhando e fazendo cerâmica. Todo mundo da comunidade? Todo mundo da comunidade. A ideia é de que esse prédio, né, que está ainda em obra, ele seja a primeira escola de cerâmica localizada dentro de uma favela. Esse sonho é um sonho que veio durante a pandemia, onde todo mundo estava isolado ali. Eu detesto falar home office. Nunca existiu para mim. Eu tenho preguiça dessa palavra porque a gente sempre trabalhou muito. Não sei vocês, Botinha, Rogério, Sérgio. A gente trabalhou muito durante a pandemia. E aí, eu sou ceramista desde 2007. Desde 2007, durante a pandemia, como todo mundo perdeu o trabalho, perdeu as funções que faziam durante o dia, ficou sem um roteiro, né, um norte. Isso aconteceu comigo também. Eu fiquei sem lugar para trabalhar. O que eu vou fazer, né? Loucura. E ali, na Flor de Maio 156, em frente à Rádio Favela, era um loteamento vago, assim, que era usado como lugar de descarte, um lixão, assim. E aí, eu, com mais o meu irmão Maicon, que é meu sócio hoje, mais alguns aliados, a gente foi limpando e construindo. No primeiro momento ficou um lugar como garagem, assim, mas que a gente conseguia manusear e fazer a cerâmica acontecer. A gente foi vendendo as peças, né? De cara, eu já digo que o nosso trabalho ele é feito sem a ajuda governamental. A gente ajuda as famílias do aglomerado da Serra, a gente movimenta a economia do lugar sem a ajuda governamental, né? E estamos criando essa escola sozinhos ali. As pessoas elas foram chegando. Esse lugar, enquanto ele era construído e o trabalho sendo executado, as cerâmicas ficando prontas, né? A gente precisava de mão de obra, né? Então, automaticamente, as pessoas foram chegando, preciso de trabalho. O que vocês estão fazendo aí? O pessoal pensava que a gente trabalhava como pedreiro, né? Porque você chega lá, um dia você vai visitar a gente e você vai ver que é um lugar que você fica ali durante um tempo, é muito pó e tal, a gente mexe com barro e tal, né? Aí o pessoal, nossa, vocês são pedreiros? Eu falei, não, a gente faz cerâmica utilitária para a mesa. O que é isso? Aí surgiu uma curiosidade, né? O que é cerâmica? Porque ali, quando eu falo de cerâmica, você já pensa que é um azulejo e tal, está lá na parede, no chão. Não, cerâmica utilitária para a mesa. É copo, é cumbuca, é prato em cerâmica para servir a comida. Essa cumbuca é de lá? É de lá. Esse prato prato também. O prato. Ah... De altíssima qualidade. Eu vou ser franco, eu tomei uma cervejinha no copo, seu lá da cerâmica, né? O Rogério me deu, e a cerveja não esquentou de tempo nenhum que eu tomei
Eu conheci o Rogério no evento de turismo, há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, Rogério? Aí ele me presenteou com um copo Lagoinha seu. de cerâmica. Rapaz, a cerveja durante o evento lá ficou gelada. A cerâmica, Eu ela... levei a cerâmica para expor lá, né? Aí depois falei, peguei lá, né, com o Alex, que eu tenho as minhas lá, né? Que ele já me deu e tal, meu kit lá. E aí, ó, preciso levar. Aí levei. Aí depois voltei e falei, ó, não voltou não, porque eu tive que... O pessoal ficou lá de ué, olho lá aí no negócio. foi. E o Rogério divulgou bem. Ô, pessoal, vocês 3 nasceram lá, na comunidade, lá da Serra? Eu sou nascido e sou morador do aglomerado da Nasceu Serra. lá? Você também, Otinho? Eu sou nascido e criado lá também. Eu fui para lá com 9 anos de idade, né? 9 anos de idade, então já me sinto, né, nascido também, porque isso aí, desde 9 anos, ontem, então... né? E eu sempre, quando você me perguntou a questão do turismo também, Isso é bacana eu demais. sempre fiz muita questão e faço de estudar muito o aglomerado de Serra. Eu estudo, então, quando o pessoal, para conversar comigo sobre aglomerado, sobre história, é difícil, porque, assim, eu acompanho, então, tudo na minha vida acadêmica, por exemplo, o meu TCC de turismo, eu falo sobre turismo educacional, né, que eu tento mostrar que nas escolas particulares tem o turismo, e ele é usado como uma ferramenta pedagógica, e nas públicas, né, estaduais, municipais, não tem uma excursãozinha pessoal, zoológico, passear, mas não trabalha o turismo como a questão pedagógica, né, de você estar em loco, né, vivendo as experiências. Então, o meu TCC é sobre o aglomerado Serra, falando nessa. Eu comparo escolas de dentro do aglomerado, que são, e também próximo a que atendi o aglomerado, que é o Pedro Aleixo, na qual eu estudei, né, com as escolas particulares. Nas escolas particulares tem o turismo pedagógico, e nas escolas públicas, mesmo quando você vê, fazendo as pesquisas de gabinete, de internet, mesmo quando você vê que essas escolas falam que tem o turismo pedagógico, na prática ela não tem, ela faz uma excursão, né, as prefeituras do Brasil inteiro que falam sobre turismo pedagógico, elas estão fazendo na prática só pontual ali. E as escolas particulares, as escolas privadas, elas trabalham muito bem como uma ferramenta pedagógica. Eu mostro isso. Então, desde a vida acadêmica, tudo eu faço ligado ao aglomerado, porque eu estudo e tento entender a minha comunidade, Mas né, e contribuir. Isso é importante demais, você estudar a sua comunidade, que nós vamos até destacar isso daqui a pouco, que o aglomerado da Serra, pessoal, igual eu coloquei aí, é o maior de Minas Gerais, está entre as 5 maiores da América Latina, o aglomerado da Serra, né? Pegando que o pessoal vai contar aí detalhes lá. Mas antes temos que dar o destaque já chegando no chat aqui do pessoal. Navan Roberto, boa tarde, amigo Sérgio. Um abraço, Navan. Rodrigo Medeiros. Rodrigo ele esteve lá, até lá, te conheceu também, lá na feira. O Rodrigo é gerente do Ibis Contagem, Ibis Barro Preto, Ibis Jataí, Ibis Montes Claros, San Diego, Barro Preto. Celso Faria toca violão, sempre está nos acompanhando. É o musicista de primeira, @Celso Faria, ele é fera dos feras. Rosilene Campolina, sempre está aqui, ó, consultora de gastronomia, professora. Jansen Valdez, boa tarde. Muito bacana ver o aglomerado da Serra sendo representado por vocês. O Jansen, lá da comunidade, demais. né? Cliente, era Mandar um cliente abraço. nosso lá. Aí tá mandando. Grande abraço aí, Botinha. Tomou já muito chá com torradas lá. Já. Falar em chá com torradas, Muraí Caetano, lá do Chico da Cafu. Boa tarde, Serginho. Ele me chama de Serginho, abraço. Hoje ele está fazendo 46 anos de casado. Um abraço, Ana Amélia, para você estar aguentando Muraí há 46 anos. Tintim para vocês aí, amigos. Juliane Gretchen. Uhul! Dando um uhul para vocês aí. Hã? É Kretlin. Kretlin. Mas é porque eu tô sem óculos, né, Batinho? Eu falava nisso, gente, tô sem óculos. E a sinusite me pegou. Se vocês estiverem escutando aí uma tosse aí, vocês me desculpem, porque a sinusite me pegou. Frio em Belo Horizonte tá ferrenho. Mas vamos firme aí, né?
tomando os devidos cuidados. O tempo tá. Imagina, né? ó, onde eu moro, um frio danado lá na. Depois você tá numa sombra fria. Imagina lá em cima, lá que bacana. Mas vocês estão falando da Rádio Favela, eu já estive lá na Rádio Favela, que hoje até chama Rádio Autêntica, né? Autêntica. Não é? Mas é Rádio Autêntica Favela FM. O Favela tem que estar, né? Ninguém fala Autêntica, todo mundo fala Favela. Teve um certo momento que usaram muito o Autêntica. Hoje o pessoal tem, ainda favela, bem, voltar a usar Favela. Ó, a Juliane falou que o Bar do Botinha é o melhor de BH. O Botinha, você trouxe as coisas maravilhosas aí, que daqui a pouco nós vamos degustar junto ao Mauro, ao João. Como é que, você falou que o bar de vocês lá tem mais de 50 anos, você está há 28. Como é que 28. Você pegou o... Na verdade, nascido e criado, vendo meu pai e minha mãe, né? Naquela luta ali, né? Que não é fácil ser comerciante hoje, né? Gerir um negócio hoje no Brasil, né? Muito complicado. Eu via meu pai e minha mãe, tentei CLT, tentei outras áreas também no comércio, né? Padaria, açougue e tal. Falei, não, meu negócio é bar mesmo. Né? E o prazer em servir, poder fazer, servir na mesa, perguntar ao pessoal como é que tá, se gostou, o que tem que melhorar, né? Então é gratificante demais, o resultado vem e é muito bom. E a receita, tem alguma sua aí? Todas são nossas lá, todas têm a participação de alguns que trabalham com a gente, né? A gente ensina um pouquinho, aprende um pouquinho com quem entra e sai lá, né? Então, juntando tudo aí. Qual horário que funciona lá? Lá funciona de quarta a domingo, né? Os tira-gosto de quarta a sexta é a partir das 4 horas. Sábado e domingo de 11 até umas 10 da noite. Na Flor de Maio também? Não, esse é na Doutor Camilo. Doutor Camilo, lá embaixo. Antiga Rádio 98. Sim. Pessoal, se vocês sentirem que eu estou vendo aqui, que beleza que ele trouxe para a gente... O cheiro uma surpresa. Do tempero da asinha. A cerâmica Santana sendo prato das delícias do Bar do Botinha. É história para lá de metro, como se diz. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Luciana Miranda, lá da Zenit Travel, está nos assistindo também. A Luiz Casgon, presidente da MCI. Marcos Martino é músico, dinglista. Marcos Martino, um abraço. Léo, lá do Bar do Bigode, grande Léo, Cláudio Elian. Tá chegando um monte. Márcio Silva, lá de Paraupeba. Anderson Vilela. O programa tá aqui, tá. Mas olha aqui. 50, 60 mil pessoas moram no aglomerado. E ali dividido em 5, 6... Na verdade, são 8, né? 8 vilas. 8 vilas. Falar? 8 vilas. A gente começa aí pela Vila Massola. A Vila Massola está bem ao lado, para o pessoal ter uma referência, ela é bem ao lado do Parque Mangabeiras. Então, para chegar na Vila Massola, a gente entra pelo bairro Serra, né? E aí, a gente continuando, a gente vamos fazer rodeando, né? Então, a gente vai ali para a Vila Conceição. Massola é o primeiro, né? É o primeiro da referência, mas partindo do Parque Mangabeiras, né? Que é uma referência aí, mais conhecida do pessoal aí, a gente vem a Massola, aí continuando, contornando por fora, a gente vem a Conceição, mais indo já para o lado do São Lucas, é a Vila Aparecida. Se a gente subir a Vila Aparecida e a Conceição, o chapéu lá é Vila do Rosário, inclusive no Google, quando a gente olha, faz a pesquisa, Vila do Rosário, mostra em outro local, não mostra lá, mas lá é a Vila do Rosário. E aí, entrando mais para dentro, vindo também ali pelo São Lucas ali, também tem a Novo São Lucas, né? E o pessoal vai ter uma referência aí que é o Favelinha, né? Que a gente conhece lá, foi uma que começou por último, né? Então, chamava carinhosamente de Favelinha, onde está lá o Cadu dos Anjos, né? Um abraço aí pro Cadu dos Anjos, com o lado da Favelinha, com Mexe Remexe lá, o pessoal, né? Da moda, né? Um projeto social muito bacana. E aí, subindo um pouquinho ali, a gente tem a Vila Santana do Cafezal, que já foi considerada uma das vilas mais violentas aí do Brasil e do mundo, mas é porque tudo que acontecia no aglomerado, na época eram só 5 vilas, a imprensa colocava como Cafezal, acontecia lá na Aparecida, foi no Cafezal. Então era referência, então ela assumia todos, né, os BOs na época, quando o aglomerado ainda tinha a questão de violência, ainda bem já a gente superou isso aí há bastante tempo, né? Aí Santana do Cafezal,
E aí a gente vai lá, por exemplo, onde a Rádio Favela e a Cerâmica Santana divide ali, né? Entre a Massola e a Vila Nossa Senhora de Fátima. Eu estava brincando, né, com o Alex hoje, que ele falou, eu moro na Fátima. Eu falei, não, você mora na Massola, porque a rua Flor de Maio é que divide a Massola e a Nossa Senhora de Fátima. E mais ao fundo, indo lá para Baleia, né, Hospital da Baleia, no final, tem a Fazendinha, que é uma história, porque na época, quando tinha só 5 vilas, era uma fazenda, uma fazendinha, né? E depois ela ficou solta lá e acabou sendo ocupada e virou a Vila Fazendinha. Então, é interessante que o aglomerado Serra ele faz parte de 4 bairros em Belo Horizonte. Ele faz parte da Serra, do São Lucas, Santa Ifigênia e Paraíso. Faz parte de 2 regionais, Regional Centro-Sul e Regional Leste. Então, são esses... dividido, por exemplo, a questão de saúde. Por isso é uma dificuldade para você... Aí o Hospital Evangélico lá perto, lá também, né? Pega o Hospital Evangélico, né? Eu conheço bem aquela região. O Hospital Evangélico está ali na Conceição, já quase com divisa... Não, ele está na Massola, quase com divisa com Conceição. Então, o interessante disso, e que é ruim para a gente, como comunidade, que você tem dificuldade para fazer um levantamento exatamente de quantas pessoas, quantos moradores tem no aglomerado. Porque o IBGE, na hora que vai fazer o seu levantamento, não faz um específico do aglomerado, ele divide nos bairros. Então, aí você pega o IDH, você não consegue comparar. Tem um vídeo que roda aí que mostra a questão do IDH, mas a gente não consegue para questionar as políticas públicas, né? E está em 4 bairros, 2 zonas eleitorais, faz parte. Saúde está em 2 também. Então, assim, e aí você não consegue fazer levantamento exatamente de quantas pessoas. Então fica meio que no achismo. Flutuante, né? Meio que no flutuante, achismo. né, Alex? Como diz, desde pequenininho nasceu lá e flutuante, mas... realmente, você falou aí, tá interessante. Hoje, gente, lá está urbanizado, depois da Praça do Cardoso, você vai subindo ali. Conheço bem aquela região, porque há uns 8 anos atrás, imagina, nós estamos em 2025, 2018, 2019, eu participava de algum programa lá na Rádio Favela, de manhã, e de debate e tal. E, gente, era bonito demais, sair ali na Rádio Favela, tem uma varanda, você via a vista de Belo Horizonte inteira. E não pegou o ponto mais alto, né? E ainda não pegou o ponto mais alto, né? Que a Rádio Favela, ela não está ainda no ponto mais alto. Mas ali já era bonito demais. Tem um mirante mais alto ainda, aí sim, aí... Fora que a geração de emprego, né? Muita gente não precisa nem sair de lá para trabalhar, né? A Serra hoje ela gera muito emprego, né, dos próprios moradores, né? Eu até coloquei aqui uma economia diversificada que tem lá, né? Essa economia diversificada lá é mais do que, Botinha. Falar nisso rapidinho antes que eu esqueça, a Juliane falando, esse povo todo aí brilha demais, sucesso para todos vocês, que Deus ilumine vocês. Flávio Lema, parabéns, sucesso para vocês. Helena Rosa, Barra do Botinha, referência na Serra. Essa economia diversificada, além da cerâmica, o que mais nós temos lá? Lá tem loja de móveis, tem bares, né? Loja de móveis, tem bares, tem açougues, padarias, né? É muito diversificado. Loja de móveis é que ficou interessante, Exatamente. além de confecção lá que tem, né? Isso. A cerâmica. Você vai ter que começar a fazer... Como é que você faz o tour lá que a pessoa... A questão do turismo... Com você, Rogério? Então, pode entrar em contato lá, a gente tem o @Serrão Tour, né? Como é que é o passeio? Isso, aí a gente tem vários produtos lá, a gente tem esse que está no menu, né? Que chega na Cardoso, esse no menu a gente busca de van, Sim. Aí tem que ter um mínimo de pessoas, né? Se eu não me engano são 8 pessoas, porque tem um custo, né? Então a gente busca de van, aí vai no Mirante para ver aquela vista maravilhosa, a gente dá um passeio lá até a Cerâmica Santana, para o pessoal ver as peças, adquirir as peças também, lá, né? Fazer os negócios, participar, experiência. Então, tem vários visitantes que põem a mão na massa lá e querem fazer, né? Tem uma aulinha ali rápida ali para como que faz, e é muito divertido, porque quem não quer participar ali fica filmando, vai lá fulano, participa lá e faz. A gente vai na Rádio Favela
e termina com um almoço, né, com uma botecada para a gente confraternizar. E aí o local depende do número de pessoas. Dura quanto tempo? Isso dura 5 horas. 5 horas. A gente tem também um outro produto lá que é o trekking. A gente passa pelo aglomerado Serra, sai da Praça do Cardoso, caminha, conhece parte do aglomerado Serra, vai até o Pico Belo Horizonte, que a gente teve a sorte de ter lá o ponto mais alto de Belo Horizonte ao nosso lado, né? Então a gente vai até 1.360 de altitude. A gente vai lá, vê Nova Lima, uma vista 360 assim, maravilhosa, e depois a gente retorna e para em um bar na Vila Massola, Flor de Maio, né? Então, cada dia a gente tenta... Aproveitando o ensejo aí, né? Vai ter o nosso primeiro botecado de favela, né? No dia 17/5, né? Quando? 17/5. Não, foi alterado para o dia 24. 24, porque então. o Bernardo Oncevai, ele ia até divulgar na página lá, acho que acabou... Que bom, então dia 24 de maio eu estou aqui mesmo, no dia 17 estaria viajando. Aí nós Então vamos vou lá, fazer. 24/5. agendar. É um sábado. Vai ser um sábado. Como é que vai ser esse festival? Vamos chamar o pessoal aí que está nos assistindo. Então, a gente vai passar em alguns bares, né? A gente fez um trabalho para Itatiaia. Sim. E fizemos, né, vídeos, entrevistas, né, em 10 bares do aglomerado. Tem uma turma que está pegando meu pé porque ficou de fora e fala, você me deixou de fora, por isso, por aquilo. Não, né? vai Eu ter falei, tempo. não, a gente vai ter mais, a gente vai, né? E aí a gente vai estar fazendo, né? E aí entra desses bares, porque a gente vai selecionar 4, que a gente quer fazer, né, os roteiros assim diversificados. E a gente vai começar, vai lá no Botinho, o pessoal vai conhecer a asinha e o tempero, né? Não ficar só no cheiro e vendo, né? Ou só vendo só a imagem aqui, né? Então vai lá para conhecer como que é feito. Que é interessante, que é tudo na brasa, não tem nada frito, não. Até a Maria Marli Silva está falando, pense em uma asinha maravilhosa. Pense em um torresmo sequinho, é no bar do Botinha. Então. Ai, Maria, aí, ó, deu água na boca, hein, Maria? Sara Paixão, bar do Botinha, o melhor asinha da região. O asinha é o carro-chefe. Asinha é o Tem carro-chefe. um tempero aí que é segredo. O tempero, Segredo. ele passa por um processo de 24 horas, de 12 horas, né? No mínimo, marinando, né? Para depois ir para a brasa. É um trabalho que a gente Legal, faz hein? lá. Não começou assim, né? A gente foi diversificando Vai. e tal, mudando até chegar a esse ponto. Já tem mais ou menos uns 15 anos que está assim. E o pessoal, tem 5 anos que eu comi essa asinha aqui, eu voltei e tá o mesmo gosto e tal. É muito gratificante, né? A gente ter o trabalho reconhecido. Assim. Bacana demais. E aí a gente vai primeiro em um desses botecos, desses bares, né? Tira gosto, fica lá, a gente está preparando a questão de tempo, né? Fica um certo tempo, caminha até o outro, aí não é de carro não, é caminhando, contando a história do aglomerado e das pessoas do aglomerado, contando as histórias, vai até outro bar, para lá, aí o tira-gosto, a cerveja ali, vai em outro, né? Então a ideia é a gente estar fazendo no mínimo 4 bares, né, por edição. Por quê? Porque o que a gente quer é, além de mostrar para as pessoas que elas podem ir tranquilas, podem ir lá no Bar do Botinha por sua conta, se quiser ir com o Serrão Tour, a gente está à disposição, mas se não quiser ir sozinho também pode, né? Que é super tranquilo, e fazer com que a própria comunidade também, ela transite ali, saia lá da Vila Massola, onde que eu vou, eu quero ir num bar, eu não preciso de um bar lá para Savassi, um bar para... Não, eu tenho um bar bacana lá na Del Rey, lá no Botinha, eu vou lá. Aí o pessoal da Del Rey falar, não, eu vou lá na Drinqueria Britos, eu vou no Bar da Laje, que voltou agora, né, com o Felipe, estava parado. Bar da Laje. Então, assim, as pessoas conhecerem. Quando a gente começou a divulgar, muita gente falou comigo assim, falou, poxa, eu moro aqui na Serra, eu não sabia disso. Por quê? Porque pensa lá, tem um bar lá, cerveja, se tiver uma sinuca, tem uma sinuca e pronto. Mas a questão de saber onde tem um tira-gosto, onde que ela vai encontrar o sanduíche bacana, isso tudo que é interesse nosso de fazer que isso aconteça. Isso, o Rogério que está falando, o Botinha e o Alex falando, esse é o objetivo do nosso programa Minas Turismo Gerais, aqui no estúdio da Rede Prime, através do nosso programa
Sérgio Moreira, Minas Gerais, você que está nos assistindo, vai lá, clica, assina, faz o que você quiser aí para dar um apoio para a gente. E sabe quem está nos vendo? Lá de Londres, Milena Pedrosa. Milena Pedrosa foi secretária adjunta de Cultura e Turismo, está em Londres fazendo um doutorado, está nos assistindo, mandando aqui, falou assim, Sérgio, estou assistindo aqui direto de Londres, essa beleza aí do aglomerado que ela conhece. Um abraço, Milena, não podia deixar de registrar, eu anotei aqui. Doutor Rogério, o juiz de direito aposentado também, gosta muito do botequinho também, doutor Rogério, ele mora ali em Funcionários. Tá pertinho da gente, pertinho da gente. Tá que chega aqui, recado aqui para vocês, viu, gente? O Remy Drummond, Bar do Botinha, é uma experiência do tempero ao atendimento. O frango na brasa é sensacional. Não como menos que 5, nunca. Abraço a todos. Obrigado. Esse é bom, esse é do meu time, hein? Flávio Lucas Toy, o melhor tira-gosto com aquela cerveja gelada, top demais. Ô, Botinha, eu tenho que ir lá mesmo, cara. Tem. Não, já estou intimado. Se eu melhorar dessa sinusite aí, já vou lá, rápido. Tiago Carão, o Torresmo Botinha, ó, tá aqui na mesa. É o melhor. Adoro esse torresmo sequinho, é muito bom. A Juliane Crete, Bar do Botinha. Acho que é Crete mesmo, viu, Botinha? Até escreveu. Cretili. Cretili mesmo. Cretili. Bar do Botinha não pode esquecer de tomar uma deliciosa e maravilhosa caipirinha. A caipirinha também é famosa lá também. Por quê? O que tem lá com os copos do Alex lá? Não, é porque, na verdade, tem uns combos, né, que eles fazem de uísque e tal. Eu falei, não, eu quero diferenciar, vou fazer a caipirinha. É um copo de 770 ml, muito grande, né? Poxa! Só que a dosagem é boa, assim, é porque é uma concorrência que a gente fez com os combos que tem lá, eu quis diversificar, né? Diferenciou. Isso. Alex, e aí, você coloca esse produto seu aonde? Ou o pessoal só acha através do seu Instagram, Cerâmica Santana? Não, então, a gente deixou fechado dentro do aglomerado. Tinha uma loja recentemente no Prado, mas essa loja ela foi desativada, porque o nosso público ele estava indo para a loja, mas não conhecia de onde que vinham as peças, entendeu? Não sabia que era feito pela juventude do aglomerado da Serra. Então, agora, todo mundo que quer comprar, quer visitar, tem que subir o aglomerado e aí você chega lá, você vê as cerâmicas prontas, vê os meninos trabalhando lá, fazendo seu pão de cada dia. Ouve a história da cerâmica, a história sua. Contando uma história de vida, de sobrevivência até, né? Estão pagando contas da família, cuidando de filho, ajudando mãe, ajudando pai, através de um trabalho que é feito dentro da comunidade do aglomerado da Serra, dentro da favela do aglomerado da Serra, que já tem peças indo para o Brasil inteiro. E a gente exterior já foi alguma? Há um tempo atrás para Nova Jersey, inclusive. Jersey, Estados Unidos. Esse é um lugar que não existe assim na América Latina. Dentro de uma favela, um ateliê de produção de cerâmica utilitário, artística. Você é autodidata, então? Você é autodidata? Você não, a história é interessante por conta de uma necessidade, assim, minha mesmo. Minha mãe é mãe solteira, 4 filhos, assim. Na época eu tinha 16 anos e estava como o filho mais velho, 16 anos na época, sem formação nenhuma, mas eu tinha uma vontade muito grande de ajudar minha mãe. Ela nunca deixou faltar nada para a gente, mas eu queria mais, né? E como qualquer morador de favela mesmo, a gente via que tinha um mercado do crime ali do lado, ali, que é fácil, né, de assinar a carteira. Só que teve um amigo que falou, Alex, tem uma ONG aqui perto mesmo, tá dando um curso de geração de renda. Essa ONG ela existe até hoje, a Contato, agradeço a ele, Zé de Vitor, né, fica na Rua Pouso Alto 175, Santa Efigênia. E aí era um curso de fazer vassoura de garrafa PET. Pensa num negócio chato. Era chato demais. Só que o Banco do Brasil, na época, ele deu um forno, que é um forno que, na época, era um forno super tecnológico e tal,
que servia para esticar a cerda da garrafa por causa das ondulações, para fazer a vassoura ecológica. Aí um Marcelinho Albert, que estava fazendo guinhar, na época estava no terceiro período, e ele estava bem engajado no projeto, ele falou, não, vamos fazer também uma oficina de cerâmica, vamos aproveitar esse forno. Aí eu, mais do que rápido, fui para a oficina de cerâmica, porque fazer cerâmica, eu falei, poxa, deve ser mais gostoso que fazer vassoura. Fazer vassoura é chato demais, e não vendia, né? Aí a geração de renda não acontecia. Foi aí que eu me apaixonei por essa arte fenomenal, né? Assim, me apaixonei e me dediquei, assim. Dentro desse período eu consegui trabalhar em alguns bares à noite e fazer cerâmica de dia. Agora aconteceu uma coisa sensacional, que é, enquanto eu fazia as cumbucas e tal, cinzeiros, porque no bar vendia muito, entendeu? Eu fui vendendo e conhecendo pessoas. Ah, você faz cerâmica e tal? Faço, compra, toma. Aí eu vendia, conseguia ajudar na minha renda, né? E comecei a conhecer várias pessoas, né? Aí conheci o Eduardo Maia, que é fundador do Comida de Boteco, que está até rolando agora, né? Foi Eulália? É Eulália, isso mesmo. Grande Eulália, abraço, beijo, Eduardo. Aí o Eduardo falou, nossa, Alex, que legal, você faz cerâmica para a mesa? Isso aqui bomba, eu nem sabia, eu não tinha ideia do negócio, como que ia acontecer tudo e onde que ia parar. Até hoje eu não tenho, assim, eu faço vários planejamentos, mas eles vão se moldando durante o tempo, assim, sabe? E aí o Eduardo pegou... O Botinha, quando você falar, ele vai levantar a asinha dele famosa com a sua travessa, que aí você vai explicar, tudo vem da sua cabeça. Pode levantar para pegar a câmera lá que o João vai aí, pegar aqui, para cá. Também, Mais para cá, Botinha. Olha lá a câmera lá. A Pode minha? olhar para a câmera, olha lá. Olha lá, Isso. gente. Cerâmica do Alex, Cerâmica Santana. Olha que bacana. Isso, cerâmica utilitária para mesa, de alta temperatura, pode ir no micro-ondas, lava louça, pode frambar, grelhar, maçaricar, assar. Assar com... Aí, ó. Aí, ó. Isso. Isso aí vem tudo da sua cabeça com a turma lá. Você vai pesquisando. Não, então, a cerâmica, a arte da cerâmica é um mercado muito fechado, ainda mais quando a gente fala de utilitário, galeriticamente também. Então, eu tive contato com a Guinhar, que me ajudou bastante, meu mestre Benedict Versi, e alguns parceiros. É isso. Você fez Escola Guiar, então? Eu frequentei a Escola Guinhar por 5 anos. É lá no alto, né? Isso. E com alguns parceiros. O resto foi tudo pesquisa mesmo. Assim, foi entrar na internet, pesquisar solo, pesquisar matéria-prima, como que eu encontrava. E a cerâmica é um mercado muito caro. Então, a gente teve que estudar bastante. Eu e o meu coletivo, eu não trabalho sozinho, né, a gente teve que estudar e conseguir fazer essas peças, pratos, cumbucas, elas serem acessíveis ao público. Hoje em dia, o público A consegue comprar, o público B consegue comprar, o proletariado consegue comprar, todo mundo consegue comprar a nossa cerâmica. Inclusive, um dia anterior ao Dia das Mães, que é dia 10, sábado, a gente vai estar fazendo um bazar com 30% de desconto lá na nossa escola de cerâmica, dentro do aglomerado da Serra. Eu estou falando que é uma oportunidade só de presentear arroba Cerâmica Santana, você vai achar as informações todas do Alex lá. 30% de desconto. E dá de presente para a mamãe, para a vovó, para a titia, para a sogra, né? Isso é que é gerar acessibilidade. É que o Alex falou, né? O Alex não, o Botinha falou. Tem que diversificar as coisas, né, Botinha? Sim. Hã? Sim, tem. Não pode ficar só no mesmo, né? Principalmente porque na minha área, que é tirar gosto lá, né? Comida enjoa. Então a gente está sempre mudando, né? Não é sempre que tem todos esses tirar gostos que estão aqui, né? A gente vai mudando. Um feijão branco com dobradinha, uma língua ao molho madeira, né? Os bolinhos, torresmo e tal. Caldo de feijão, mandioca, mocotó. Então sempre chega essa época do frio, a gente entra com os caldos, né? Para diversificar. E a asinha sempre. Asinha sempre, asinha é o carro-chefe. Asinha, rapaz, a asinha é demais da conta. São 24 anos já aí, né?
já faz parte da história aí da minha vida. Aí. Bar do Botinha lá com a asinha, aí, ó, asinha. O dia que a churrasqueira não tá acesa lá, o pessoal parece que o bar tá fechado. Interessante. E por que só é de quarta a sábado? É porque é muito domingo serviço, você não abre, né? então? Não, de quarta a domingo. A domingo, Só que o horário de quarta a sexta, a gente começa às 4 horas com o tira-gosto, né? Abre mais cedo. Domingo, sábado e domingo, de 11 até umas 10 da noite. Né? E segunda para descansar, terça para repouso, mercadorias, né? Aí vai levando. Ô, Rogério, você tem muita coisa para mostrar lá em cima, então. Tem. Convidar o pessoal. Quando eu comecei, aí por isso que eu agradeço muito lá o Sebrae e a Belotur, né? E também o IPPE, que é o Instituto de Pesquisa de Projetos Empreendedores. Hoje eles estão trabalhando com o pessoal 60 a mais, mas aceitam alunos, né? Aproximando lá, foi o meu caso. E aí eu fui ser aluno lá e esse pessoal aqui me abriu a mente profissionalmente, né? Apesar de eu ser formado em turismo, mas não atuava na área. Então, tentando profissionalizar, a gente acaba encontrando muita dificuldade. E eu comecei assim, o pessoal me perguntava turismo, visitar e tal, mas o que você vende? Qual que é o produto? Tem tanto de coisa, é personalizado, de acordo com o cliente. Aí, então, assim, e aí o pessoal, não, você tem que ter uns produtos lá, igual a gente tem lá, o Raiz Resiliência, a vida na favela, que é um tipo de produto que é com van, vai buscar o pessoal, né? Aí tem que fazer as parcerias com os grupos, né? Com os hotéis, né? De Centro e Savassi, a parte mais próxima ali. E aí a gente vai lá conhecer 3 pontos principais e a história do aglomerado e dos moradores. A gente tem lá, aí comecei a formatar os produtos. Então fui aprendendo. Por quê? Porque é muita coisa. A gente vai lá, gastronomia, cultura, projetos sociais. A gente tem vários projetos sociais lá, muito bacana, que estão aí arrebentando aí pro Brasil e pro mundo, né? Eu já citei um que é o Lá da Favelinha, mas a gente tem o Morro em Cena, da Ellen Romão, que é um grupo de teatro de mulheres negras periféricas e que trabalham esses temas e assim, apresenta aí no Brasil inteiro, né? A gente tem lá os meninos de dança, né, da cultura que estão indo aí pro o Brasil inteiro e para o mundo, os meninos do funk, né, que hoje é famoso, o funk do aglomerado Serra, né, então tem vários lá, né, os caras. Então a gente tem lá o pessoal da música, o Djonga, né, a gente O tem Djonga é de lá? Djonga é lá do aglomerado Serra. Então a gente tem muita gente, projetos sociais, tipo o Seu Vizinho, que começou como um bloco de carnaval e hoje representa o carnaval de Belo Horizonte. Inclusive nós gravamos uma matéria, está lá no site da Embratur, falando sobre turismo, sobre o carnaval de Belo Horizonte, está lá o projeto Seu Vizinho, né? Representado, né, pelo Tubarão, que é da percussão, que é um menino assim, muito bacana no projeto lá, e hoje entrou aí no FMG, né, para estudar música. Legal. Então, do aglomerado. Então nós temos lá, por exemplo, nós temos um bailarino lá, né? O filho do Ney lá do Barrancos. Cara, o cara ganhou a bolsa, né, de balé e tal. Hoje está lá nos Estados Unidos, fazia parte do Grupo Corpo aqui, Sensacional. né? Sensacional. Então, né, ele é o Jean-Pierre, né? Que Jean-Pierre. Isso. Então, ele tá lá. Então, assim, é muita coisa para se mostrar. E aí, quando você fala que tem esse tanto de coisa, leva aonde, como é que vai ser? Então, a gente tem que fazer os produtos ali porque a intenção nossa é transformar o Serrão Tour em um projeto social de turismo que possa capacitar as pessoas do aglomerado para receber os turistas, para saber que no turismo ela pode ganhar dinheiro, ela pode, né, viver da renda, trabalhar, né, de as pessoas poderem, o jovem, por exemplo, que quer se transformar em guia, ele tem que fazer uma faculdade lá de 4 anos para ter o cadastro. Então a gente tenta fazer projetos, né, em editais aí para que a gente consiga estar dando esses cursos para que os jovens lá comecem a ver outras oportunidades, né, igual o Alex
conta dele, eu poderia estar contando a minha história também, que vai por aí também. Então, assim, o Botinha também acredito que vai, né? E isso é muito interessante, né? Porque, tipo, quando eu tinha 16 anos, meu pai ele sempre foi motorista de caminhão, dirigia táxi e tal. Minha mãe trabalhava como faxineira em casa de família. Eu pensava, poxa, vou fazer 18 anos, vou tirar carteira de carro e vou dirigir carro. Vou trabalhar de taxista ou dirigir um caminhão e tal. Agora, olha que coisa interessante. Agora, a juventude ela tem uma vista cultural, que tem uma linha de gastronomia, que tem um Botinha como representante e vários outros botecos do aglomerado, que é E mercado. Masterchef, igual Bibinha, que já até trabalhou com Botinha. Essa linha de turismo tem arte, né? Eu me considero artista plástico. E tem vários que vêm atrás, que vêm do meu lado, que são considerados como artistas plásticos também. Tem uma exposição, inclusive, que a gente fez com uma artista plástica famosérrima, negra, mulher negra, Luana Vitra, daqui, de BH, que está lá no Inhotim agora, a gente participou da exposição dela, e tem as mãos do morro lá. Isso. Bacana. Então, quando a gente conseguir transformar isso em um projeto, né, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que Tem um espaço. que o turismo é mas tem um uma área, espaço. empreendedorismo. Isso tudo é individual, mas tem um espaço cultural lá, não? Não, Claro, né? tem os centros culturais. Os centros culturais, eles são Da associação. não, eles são da prefeitura. Ah, tá. Então tem os centros culturais, então ele já tem a programação, né? Eu Certo. até brinco quando eu estou com os visitantes lá, né? O centro cultural, porque interessante, o centro cultural ele foi construído com a frente para a entrada e as costas para a favela. Isso, outros podem dizer que não, mas eu vejo como um dificultador da pessoa sentir aquilo como dela, dificuldade, inibe. Então, assim, tudo aí foi feito pensando numa época talvez que precisava os funcionários, né, ter mais segurança para entrar mais fácil e tudo, mas a gente vê lá os exemplos da Colômbia, né, eu estudei essa parte lá, né, uma das maiores aglomerados lá, muito violento, e eles resolveram isso tudo através fazendo centros culturais, projetos com gestão da própria comunidade, né, a comunidade entendendo ali, e aí acaba sendo assim, geralmente a gestão ela não é da própria comunidade, não estou dizendo de competência, tá? Pode ser a pessoa estar lá, ser a mais competente, mas acaba tendo uma certa dificuldade. Por quê? Porque ela não vivencia ali, ela não tem expertise da comunidade. Esbarra um pouco na burocracia. Então é diferente. Aconteceu, eu fui conselheiro tutelar há quase 20 anos, e da Regional Centro-Sul, da qual o aglomerado Serra faz parte, e aí, por vezes, o pessoal falava assim, o centro de saúde lá, então, o pessoal não está funcionando, o CRAS não está funcionando, porque aconteceu lá um incidente lá. Eu falei, poxa, mas aconteceu lá do outro lado, que não tem nada a ver, foi uma coisa pontual, esporádica, que não é uma questão do aglomerado. Hoje a gente fala muito sobre essa questão de que não tem essa violência, tem sim a violência institucional, mas, né, a violência ali entre as pessoas ali, ela, quando tem, é bem pequena e é pontual, mas aí quem é de fora não sabe, aí está com receio de trabalhar. Eu ia usar aí quem está na gestão não tem expertise do aglomerado. Eu ia usar esse termo aí de receio, né? Porque muitas pessoas não vão lá. Pessoal, nós estamos conversando hoje com 3 moradores do aglomerado da Serra, moram lá mais de 60 mil pessoas. A comunidade é um aglomerado maior de Minas Gerais, entre os 5 maiores da América Latina. Então, se vir de exemplo aqui de trabalho, de criatividade, e as portas estão abertas, janelas de Belo Horizonte, lá de cima você vai, como disse nosso saudoso Papa João Paulo II, cidade de mais Belo Horizonte, lá de cima da Praça do Papa, que é próximo de vocês lá. Me lembro direitinho disso, em 1981, se eu não me engano, a minha memória. Isso. Né? E aquela região sul lá é belíssima.
E graças a Deus o pessoal está conscientizado também, igual o Alex falou, e o Botinho, e você, Rogério, de que os moradores estão vendo que oportunidade tem, né? Igual você falou aí, bacana. Só que eu tenho que mandar um monte de recado aqui, que a Juliana Cretino, Cerâmica Santana de Parabéns, Edivaldo Oliveira, o Edivaldo é lá de São Tiago, sempre está nos assistindo. Silva, parabéns, Márcio. Márcio é igual ele falou, né? Se alguém falar Márcio, ninguém vai saber. Né? Esse é íntimo seu mesmo, da família, né? Dedicação, então resumo. Né? Ele falou, né? Ninguém vai falar Márcio. Aí, dedicação, resulta em excelência, continue dando asas à gastronomia. Lúcia Dark, muito bacana o programa. Roseli Rodrigues, Barra do Botinha, muito top, faz parte da nossa história. Azinha e Perdição, Torresmo, minha mãe, é muito fã, parabéns. Rapaz, esse negócio aqui tá... grande Paulo, nosso Paulo teve aqui semana passada, Paulinho, grande Paulinho está nos assistindo. Paulinho é cordelista e declamador, você tem que ver o show que ele deu aqui, igual vocês, da criatividade. Ele escreveu um livro, declamou aqui, cordel. Grande Paulinho, um abraço. Mandou um abraço aqui para vocês também, através do meu WhatsApp. O Botinha, você foi com você. Essa dia 24 de maio agora. Botecada de Favela. Botecada de Favela. De que horas a que horas, Rogério? Não, a gente está formatando, mas a ideia é a partir das 16 horas, né, para a gente conseguir pegar lá pôr do sol, pegar. Olha, que bacana. E aí vai lá até, né, umas 20 horas, mais ou menos, né, 8 horas. Sempre passa um pouquinho, né, ainda mais boteco, né? Então, gosta do bate-papo, né? Isso, bate-papo. Mas é mais assim para as pessoas de fora que querem conhecer. A gente tem convidado também o pessoal da comunidade para participar, para interagir, né? Mas o roteiro é mais pensado no pessoal de fora, para ir lá para conhecer e poder depois ir tranquilo, levar as pessoas que quiserem, né? Quando eu tinha o programa na Rádio Favela, sempre o almoço, era sempre sexta-feira, eu levava o convidado para ir almoçar lá no Barrancos, né, comer a feijoada lá. Mas aí o Barrancos, né, acabou um certo momento que eram os filhos, né, que ajudavam lá o casal, né, os pais lá, o NEM, e a menina casou e o menino foi para os Estados Unidos, o balé, e então eles, a questão de receber muita gente, hoje é mais complicado, mas sempre eu levei lá algumas autoridades aí, que passaram aí lá depois sozinhos. Eu lembro que eu levei uma desembargadora, e aí a primeira vez que a gente foi, faltou helicóptero acompanhar, né? Tudo monitorado, segurança e tal. Aí fomos, beleza. Aí ela falou, mas e aí, para vir aqui, é tranquilo? Eu falei, Aí uma outra vez, passado acho que um ano, ela retornou, ela estava falando sobre trabalho infantil, e ela foi e perguntou para o NEM até que horas que funcionava, se podia ir, porque ela mora ali no bairro Serra. Aí um dia ele chegou e falou, pessoal ficou aí até tardão aí, foram para lá, muito tranquilo. Então, assim, e hoje, né, provavelmente continua frequentando, né, porque viu, entrou, se sentiu seguro, e aí os seguranças não estão nem sabendo que está indo, mas faz parte, né? O que o Rogério está falando, isso acontece lá nas comunidades do Rio de Janeiro, o pessoal faz esse trabalho que você está fazendo aí, né? Pessoas fazem visita lá às comunidades, Vidigal, Rocinha. Importante até falar isso, porque o pessoal sempre me pergunta, né? Compara, mas você está copiando? Eu falo, não, o diferencial aqui, que eu tento fazer, por isso eu falei em transformar em um projeto, o diferencial é que, pelo menos quando eu fui lá no Vidigal e tudo, lá é mais uma questão lá de happy hour mesmo, do pessoal ir para curtir, então vai para ver a vista. Lá tem um terraço, né? No nosso caso, além disso, o que é que a gente quer, que é o principal, é a conectividade com as pessoas, com os moradores, é viver a experiência. Por isso a gente não quer, por exemplo, ir num bar de van, aí ficar lá no bar do Botinha, interagiu ali com os moradores que estão no bar, depois pega a van, vai para o outro bar. Por isso que a gente quer que seja uma coisa interessante, de viver a experiência mesmo, de sair do Botinha, quem toma sua cerveja, seu refrigerante,
pegar um latão lá e, olha, vamos pelos becos, conversando, contando a história, e vamos chegar em tal lugar, e parou, viu, olha que interessante aquilo. Tá. Até, Então, vou a gente quer fazer interatividade. uma coisa, não tem nada a ver, mas é como se estivesse numa cidade histórica, Isso. você pegando os bares da cidade histórica, entrando, comendo lá no bar do Botinha, vamos dizer, vamos lá, Diamantina. Você vai, pega e vai saindo andando, vendo. Tem a natureza, tem a Serra do Curral lá, que a gente observa, né? Tudo lá. Hoje, Encontrar com as pessoas. Hoje nós estamos fazendo esse programa especial sobre o aglomerado da Serra, com o Botinha, que é do bar do Botinha, Alex Santana, da Cerâmica Santana, Rogério Rego, da Serrão Tour, mostrando a diversidade, a criatividade de quem mora numa comunidade que as pessoas, né, só centro, bairro aqui, mas a cultura da comunidade é muito forte. Nós temos que chegar ao final, porque senão a asinha vai esfriar, né, Botinha? Nós não vamos nem provar. Eu não sei se eu já falei, que a Lúcia Dac falou muito bacana no programa. Roseli Rodrigues, bar do Botinha, muito top, faz parte da nossa história. Eu já falei também. Virgínia Soares, Botinha, batendo palma. Bar do Botinha, sucesso. Botinha, não conheço os outros bares não, mas o seu já só pelo que você trouxe aqui, a estufa, você trouxe a estufa toda aqui para baixo, aqui para os estúdios da Rede Prime. Agradeço, viu, Botinha, começar por você, agradeço sua presença e continue brilhando lá no bar do Botinha, lá no aglomerado da Serra. Dá o endereço aí para o pessoal. Eu que agradeço também a presença, né, de poder estar participando aqui. O endereço lá é Rua Doutor Camilo 242, né? Próximo à antiga Rádio 98. Depois a Rádio 98, onde tinha árvore de Natal antigamente em Belo Horizonte. Você via árvore de Natal em Belo Horizonte inteiro, e eu sabia da Rua Doutor Camilo, na hora que você falou, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sou de jornalismo, você não faço 40 anos, então eu sou meio curioso nessas coisas aí. Era a árvore de Natal em Belo Horizonte, era montado lá. Você via Belo Horizonte. Para ver tudo. Em Belo Horizonte inteiro via aquela árvore de Natal lá da saudosa Rádio 98. E hoje tem lá a estrutura, é? Hoje ainda mantém a estrutura da torre lá. Olha só. Ô, Alex, prazer. Continue aí. Igual você falou, quando você estiver aqui, o pessoal está trabalhando na área cerâmica lá. Rapazinhos lá, dedicando também, né? Isso. A gente não perde para o tráfico, não. Estão trabalhando, sendo consagrados como artistas, feitores de arte, sendo remunerados para isso, ajudando suas famílias e propagando essa arte para o nosso aglomerado e para o mundo também. Sem sombra de dúvidas, parabéns isso aí. E manda a Cerâmica Santana para o Brasil e para o mundo. Gente, Minas Gerais tem isso aí, desde boteco, como diz, aqui não tem mar, mas tem bar, tem criatividade, tem raça, tem raiz e cultura da melhor qualidade. Rogério, prazer revê-lo aqui. Conversamos lá no Minas Centro, tem 2 semanas, estamos aqui juntos. Continua esse trabalho aí, bacana demais na comunidade. Isso. E como eu disse, a intenção é transformar o Serrão Tour em um projeto, né, de turismo mesmo. E aí, para isso, a gente precisa de parceiros, né? Os parceiros da comunidade, que a gente agradece, que tem aberto as portas aí para a gente levar os visitantes, né? Que é muito bacana e contribuído bastante. E, além disso, a gente precisa de parceiros. E aí fica o convite aí, quem quiser procurar @Serrão Tour ou 31992151233, procurar a gente lá, o Rogério Rego, porque a gente precisa de parceiros para escrever projetos, a gente precisa de parceiros, né, para gerar negócios lá no aglomerado, então a gente precisa de parceiros aí na área do turismo, né, na área de negócios aí, empresas, patrocínios. Até bom você falar isso, que eu sempre falo isso aqui com todos que vêm aqui, viu, Botinha, Alex e Rogério. O empresário, a pessoa física que tem condições, coloque o dinheiro nisso aí, no incentivo. Isso. Então, o pessoal quiser fazer contato aí para contribuir com esse trabalho aí, é o que a gente está querendo aí. Gente, a sinusite pegou. Para encerrar, agradeço a todos a participação aqui. Muito obrigado. E o João vai terminar com a nossa abertura de vocês lá.
vocês conhecerem o aglomerado da Serra, esse trabalho bacana que é realizado aqui em Belo Horizonte. Um abraço e até o próximo programa. Tem aqui, digamos assim, acho que a melhor vista de Belo Horizonte, no alto aqui no Mirante do Serrão, na Cerâmica Santana. São cerâmicas maravilhosas. Em 2014, eu me conheci como ceramista e artista plástico. Eu acho que isso me mudou como ser humano, ver o potencial que eu consigo ter e transmitir isso para outras pessoas que também nasceram no meio que eu nasci e que tiveram as mesmas necessidades que eu. O turismo tem uma capacidade de gerar experiências para as pessoas, questão humanitária, de humanismo, da pessoa se sentir pertencente àquele local. E aí eu quero que os jovens também sintam isso, para ele falar: onde que eu moro? Não, eu moro no aglomerado de Serra. É isso que precisa. As pessoas sentirem orgulho. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.